Planejamento é quando a vida se encontra com a lei. Planejamento é quando a gente concebe uma ideia e executa ela. As empresas executam algumas ideias. Para quê? Estamos num momento contemporâneo, quando a gente fala muito de um assunto, é que está faltando muito esse assunto, né? Estamos fazendo um evento para falar sobre propósito, onde... Será que está faltando? Será que adianta ter um propósito nobre se os nossos clientes não entendem e não sentem isso? Adianta ter um propósito nobre se os nossos colaboradores não acreditam? Adianta ter uma frase bonita, desconexa, e se a nossa reputação não está bem? Adianta? Não sei. Para falar sobre isso, eu chamo ela, executiva em comunicação, Juliana Marques. Gentileza. Nós vamos trabalhar aqui um pouco da estratégia das organizações, né? Então, uma das autoras que eu mais gosto, que fala de mundo, né, uma das maiores influenciadoras de negócios, que é a Margaret Whitley, ela fala que é impossível prever o futuro e que a gente vive num mundo de caos. A gente está na corda bamba e a gente não sabe para onde que a gente vai. E que a única forma da gente ser bem-sucedido e da gente perpetuar é estabelecer relações duradouras baseadas em confiança. Quando a gente pensa em propósito, né, o que é o propósito? O propósito é algo que faz sentido. Ele tem que vir de dentro para fora. Não adianta eu pegar uma frase, não adianta eu pegar uma ideia e falar que eu estou conectada àquela ideia. Eu tenho que ser aquilo de fato, né? A estratégia, ela vem depois. A estratégia é que viabiliza você chegar aonde você quer chegar. É a essência da organização se tornando realidade e a serviço da sociedade. Philip Kotler, que é um dos principais gurus da administração, né, lendário professor da Universidade de Kellogg's, ele fala que as empresas não podem só almejar lucro, porque as pessoas, elas querem muito mais do que lucro. Elas querem que essas empresas, que hoje têm uma força enorme dentro de uma sociedade, que elas deem vazão e que elas entendam as angústias humanas que o Gerson trouxe tão bem. Como que essas empresas podem ajudar a minimizar as angústias? Como que as empresas podem ajudar a reduzir as mazelas? Então, não quer dizer que a empresa tenha que ter uma ação de responsabilidade social. Não, ela tem que ser social, ela tem que ser humana. Porque se ela não for e se ela quiser realmente somente o lucro, as pessoas não vão se conectar. Então, esse é um quadro bem importante. Esse é um dos principais livros do Joe Heyman, que ele trata a questão do propósito, né? Então, ele fala que tudo começa com o porquê as empresas existem, por que elas foram criadas, qual que é a ideia central desses fundadores. Então, tudo começa com o ethos da organização. Então, essa chama inicial da criação passa pela cultura. A cultura nada mais é do que as crenças compartilhadas pelas pessoas, assim como quais são os comportamentos que essas pessoas têm e quais são os hábitos que essas pessoas têm. Tendo uma cultura, né, forte, claro que você vai ter também valores fortes. Os valores reforçam a nossa razão de ser, né? Esses 3 itens, eles são fundamentais. É a partir do ethos, da cultura e dos valores de uma organização que você estabelece uma estratégia. Porque, como a Whitley trouxe, o mundo é incerto. Então, esses 3 itens, ethos, cultura e valores, são questões atemporais, que sempre vão valer. Agora, a estratégia e as táticas, elas vão mudar. Elas vão mudar em função do local onde você estiver e do tempo histórico onde você estiver, né? A gente trouxe aqui uma imagem do Walt Disney,
Porque o que se diz é que o propósito, ele tem que despertar as nossas emoções mais profundas. Tem que resgatar o ser humano que tem entre nós. Então, eu vou pedir perdão ao Ariano Suassuna e queria perguntar para vocês, quem de vocês já foi a um dos parques da Disney? Levanta a mão. E qual de vocês já assistiu a um filme da Disney? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e 80% das pessoas atrelaram a marca Disney a uma ideia. Provavelmente deve ser a ideia que vem à cabeça de vocês quando pensam na Disney. Então, 80% atrela Disney a fantasia, magia, felicidade. E a inspiração do Walt Disney, ele criou o Mickey Mouse em 27, a Disneylândia em 55, era dar vida aos personagens. É fazer com que todas as pessoas, jovens de coração, de todas as idades, pudessem rir, brincar e aprender juntos, né? E o slogan é, onde os sonhos viram realidade. Isso é absolutamente temporal. O ser humano vai buscar isso, como o Gerson trouxe desde a Grécia, né? Essa é a essência humana. Um quadro muito importante, que é exatamente a ilustração de capa, né? É um pouco do que Aristóteles traz, que a nossa vocação humana, assim como a vocação da organização, ela é o encontro dos talentos únicos que essa organização tem. Lembram de ethos, cultura e valores, que é a base de uma organização? Isso é muito difícil de copiar. Eu posso copiar uma tecnologia, eu posso copiar um processo, eu posso copiar um produto e serviço, mas a essência de uma organização, não. E quando você começa a fazer um trabalho de processos, você tem que resgatar desde a origem os talentos natos dessa organização. E, por outro lado, nós temos que avaliar como essa organização pode ajudar a atender às necessidades do mundo. Então, essa etapa, que é chamada de incubação, ela é trabalhada com pessoas de fora da organização. Então, o que um filósofo, o que um cientista político, o que uma nutricionista, o que uma empregada doméstica, o que uma prostituta, o que um educador podem dizer a respeito do meu produto, do meu serviço, né? E trazer possíveis caminhos. E a organização, então, vai passar para a etapa, que é a etapa de definir, então, qual mesmo é o nosso propósito, que é a nossa vocação, o encontro daquilo que nós realmente temos nato, de dentro para fora, com aquilo que a humanidade precisa. Steve Jobs, ele provocou em todos nós, toda uma geração, o desejo mais profundo de inovar. O desejo de fazer algo com mais inovação, design e criatividade. E uma transformação como essa não é feita só do ponto de vista racional, ela é emocional também. E esses valores são agregados à marca, não é? Think different, pense diferente. Não é simplesmente um slogan ou uma campanha publicitária, uma campanha de comunicação. É ser, de fato, algo diferente. Essa empresa, a Graco, ela trabalha há 6 décadas com produtos de alta qualidade e segurança para bebês. Imagino que alguns de vocês são pais, né? Queria só ter uma ideia, não sei se vocês conhecem essa marca, mas essa marca, o que ela se propõe como propósito é, sim, cuidar das crianças, mas o principal é cuidar de quem cuida deles, porque eles viram que os pais ficam com pouquíssimo tempo quando têm crianças, mas eles querem cuidar muito bem. Eles querem cuidar bem em casa, nas viagens e nos passeios. Então, eles criam produtos e soluções que viabilizem aos pais terem vida
após serem pais. E a ideia surgiu de observação de mães, né? E uma delas, ela estava numa rede e ela queria ler um livro, então ela lia o livro e embalava o bebê com o pé. E aí a Graco criou, então, uma solução que dá à mãe e ao bebê a sensação de que estão sendo cuidados, estão conectados, mas ela não precisa ficar esticando o pé. Então, esse é o conceito, né, de cuidar de quem cuida da gente, absolutamente atemporal. É fundamental a gente entender que ser não é, a organização ela é impessoal. O ser são as pessoas. Então, é preciso que a empresa tenha claro o que ela quer e o que ela é, para que ela atraia e mantenham pessoas que se conectem com isso, que tenham esse propósito pessoal e que realmente estejam dispostos a trabalhar por aquela causa e de ter orgulho por trabalhar naquela empresa, porque tem valores comuns. O fazer, ele é fundamental, não adianta eu gostar da ideia, mas eu não tomar decisões e eu não agir de acordo com aquilo que eu tenho como propósito, né? Uma das principais questões que são trazidas por pacientes terminais é que eles se arrependem por não terem levado a vida que eles sonhavam, por terem ouvido os outros, por terem agido de acordo com o que o mercado queria, que o pai queria, e não por aquilo que eles eram e por aquilo que eles queriam. Isso parece clichê, mas não é. É preciso saber aquilo que a gente faz, mas também a gente passar anos e anos numa organização e, ao final, chegar à conclusão de o que eu agreguei à sociedade na minha atuação profissional, né? Também faz sentido. E, após ser e fazer, eu vou dizer, mas eu vou dizer com propriedade, eu vou dizer com autenticidade. Por quê? Porque não vai ser um discurso vazio, vai ser um discurso cheio de significado. E as pessoas, elas querem se conectar, elas querem estabelecer relações de confiança. Mas, para que isso aconteça, elas estão observando todo mundo. As empresas querem se propagar, mas as pessoas, elas querem confiar. A Nike também trabalha um propósito muito interessante. Nike é a deusa grega da vitória. E a logomarca é uma asa dessa deusa grega. E o propósito, a ideia fundamental que está por trás da Nike é que o ser humano não tem limites e ele pode chegar aonde ele quiser. E com base nisso, né, o Just Do It, simplesmente faça, assuma para você o seu sonho e torne realidade. Então, mais do que produzir tênis e outros itens com uma super tecnologia, eles estão lembrando a todos que o ser humano não tem limites. Outra empresa muito interessante, que é a Starbucks, ela também trabalha com uma inspiração vigorosa e muito emocional, que é fazer você se conectar, é você ser respeitado e fortalecer as conexões. Eles têm a pretensão de criar um ambiente aconchegante que seja o terceiro lugar da vida da pessoa. Então, o primeiro lugar é a casa, o segundo é o trabalho e o terceiro é Starbucks. Qual é o conceito? O conceito é que as pessoas são tratadas pelo nome. Hoje a gente está meio acostumado, mas vou imaginar quando isso surgiu, essa ideia surgiu. Da mesma forma que na Disney, os empregados da Disney são chamados de elenco, né? Eles estão ali para viabilizar toda a fantasia. Na Starbucks, o barista também é a estrela. Seja lá qual posição você estiver, você está ali para ajudar a conexão entre as pessoas. Então, não somente você cria uma atmosfera,
mas convida as pessoas a sentir o aroma daquele grão de qualidade produzido no mundo inteiro e que está sendo ali torrado e triturado naquele momento. Esse é o conceito de querer fazer parte do mundo e estar conectado com aquilo de mais sublime que a gente pode sentir. The Body Shop é uma empresa britânica criada em 76 e foi das primeiras empresas que não trabalhou tanto propaganda para divulgar a sua marca. Sempre teve uma linha muito mais forte de relações públicas e imprensa, porque ela já nasceu com um conceito muito diferente, né? A fundadora, a Anita, ela trabalhou desde o início com não quero e não vou fazer testes com animais. O que eu quero fazer é proteger espécies ameaçadas de extinção. E as embalagens, elas serão sustentáveis. Então, é uma empresa que ela tem também milhares, né, de fãs espalhados. Não importa se ela já foi vendida, mas ela mantém a mesma essência de marca, né? E ela foi comprada exatamente pela Natura, que também tem uma essência similar e alinhada com essa essência de marca. A Coca-Cola, né? Coca-Cola centenária, ela trabalha a noção de felicidade. Então, que ela vai ser consumida e ela vai dar alegria às pessoas. Então, não só pensando na embalagem, na emoção que abriu uma Coca-Cola, mas tudo aquilo que inspira a felicidade com os amigos e com familiares. Trouxe também alguns cases nacionais. Então, ter trabalhado no agronegócio, a Embrapa é uma das empresas mais inspiradoras, né? Ela também foi criada na década de 70, trabalhando inovação para fomentar a agricultura e a pecuária brasileira. O que era a agricultura e a pecuária na década de 70? O que é hoje, né, o Brasil como celeiro do mundo, né? A gente deve muito à Embrapa. Agora, vejam a coerência, né? Na Embrapa, são 2.400, aproximadamente, pesquisadores. Que empresa tem 98% de profissionais doutores e pós-doutores? Eles se comprometeram com os ODS, né, o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que cada um deles tem um ícone, e eles estabeleceram no plano diretor deles 5 eixos, que são esses eixos. Para cada um destes eixos, eles se relacionam com os objetivos sustentáveis. E aqui só trazendo a exemplificação de um dos 12 objetivos estratégicos aí da Embrapa, que eles estão relacionados com os objetivos da ODS. Então, isso é realmente você fazer acontecer o seu propósito e traduzir ele em ações efetivas, né? Trouxe aqui também uma empresa do Sul que tenho profunda admiração e muito do que a Cris e a Ali trouxeram, né, da geração milênio. Essa é uma empresa que já ganhou 4 vezes melhor empresa para se trabalhar, de um público jovem, inovando a maneira de fazer marketing digital no mundo, né? A Mercury é outra empresa que, aos 85 anos de vida, foi resgatar, na sua origem, as relações humanas e construir relações mais orientais para ter soluções mais sustentáveis. E, ao fazer isso, eles provocaram uma enorme transformação nessa organização. Tenho certeza que a maioria de vocês conhecem o case da Merco, né? E por que as empresas precisam de um propósito? Porque, no curto prazo, não há muita diferença entre as empresas que são as mais queridas, que são as que têm propósito, as empresas que estão em roxo, que são as feitas para durar, segundo a metodologia do Collins, mas se a gente ir à terceira categoria, que são as 500 empresas
mais relevantes no mercado americano. Então, a gente vê que em 3 anos não faz tanta diferença assim o propósito, mas em 10 anos é mais de 1000% retorno ao acionista das empresas que têm propósito, porque as pessoas se conectam. Em relação a 300% das empresas que são feitas para vencer e 127% das maiores empresas americanas. Então, esse é um caminho em que as empresas elas vão definir qual é a posição delas. Então, tem um eixo que é da excelência operacional e o eixo que é a excelência emocional, que leva ao propósito. A excelência operacional leva ao desempenho. Então, a empresa pode ser enorme, mas ela pode ser um casarão, que é o primeiro quadrante, ou seja, tem tudo a fazer. Tem o sentido a criar e tem os processos a avaliar. Ela pode ser um castelo nas nuvens, que ela não tem bons processos, mas pelo menos ela tem uma proposta adequada, um propósito relevante. Ela pode ser uma fortaleza. E a fortaleza ela é uma empresa extremamente eficaz, mas se ela enfrentar um mundo, não é, cada vez mais incerto, ela pode ruir essa fortaleza. E o estágio mais avançado é a o lendário castelo do rei Arthur, que é Camelot, né? Marca de propósito ou propósito de verdade? Então, insisto que é o propósito de verdade. Siemens tem como um dos seus pilares a responsabilidade, e ela se autodenunciou em 2013, em função de uma questão de cartel, sofreu com a crise, mas ela saiu fortalecida. A gente pega empresas que nós brasileiros temos muito orgulho, e como é triste ver o que acontece com essas empresas quando não há realmente esse alinhamento e quando elas não caminham em direção a Camelot, né? Hoje a gente vive num mundo que todo cidadão vai estar nos monitorando, pessoa física e pessoa jurídica. A moda nunca vai ser igual. Vou citar só a Zara aqui, mas quantas já foram envolvidas em trabalho escravo, né? Não só a gente vai ter o jornalismo investigativo, mas nós vamos ter memes bem criativos e que vão viralizar, porque são um entretenimento também, e as pessoas vão propagar esses memes, assim como muitas vezes vão propagar fake news. Então, neste mundo incerto, o que tem de perene são as relações de confiança. É muito fácil destruir uma marca, né? É muito fácil destruir um negócio, mas você que trabalha com um propósito, você tem muito mais chances de ser bem-sucedido nesse mundo do caos e da imprevisibilidade. Acho um evento muito bacana, né? Acho que é um assunto que hoje em dia, não só hoje, é um assunto, como a gente viu, já vem de muito tempo, mas que cada vez mais tem a ver com nossos dias de hoje, assim. Eu acredito muito no propósito individual, né? Eu acho que a gente tem que estar aqui, tem que saber o porquê estar aqui, em busca de quê. É isso que nos move, mas acredito que dentro das empresas isso é muito importante, né? A questão de tu pensar no propósito dos colaboradores com o propósito da empresa, né? E assim como a pessoa vai buscar os seus propósitos e às vezes buscar realizar dentro de uma empresa, a empresa também tem que ver, né, o porquê que ela quer aqueles colaboradores ali e se isso está alinhado, e acredito que daí vai em caminho do sucesso, né? Se as duas coisas estiverem juntas, isso torna mais sucesso para ambos os lados.